Muito boa noite, bem-vindo a essa segunda aula do Desafio Fórmula do Varejo. Você é o nosso convidado especial e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como você deve conhecer o seu negócio para alcançar o caminho do lucro. Ontem nós falamos um pouco sobre a metodologia CEL, que é conhecer, estruturar, lucrar e escalar o seu negócio. E ontem nós abordamos muito sobre a importância de você conhecer o seu negócio, porque a partir do conhecimento, a partir dos dados do seu negócio, você sim consegue estruturá-lo. E esse é o grande desafio hoje da maioria dos varejistas, é conhecer e saber aonde estão todas as oportunidades e também todos os gargalos. E hoje eu queria trazer um pouquinho do lado, ontem eu falei muito de oportunidades. Eu citei algumas dores, citei, na verdade, várias dores do varejo e vim trazendo ali tudo que tem de oportunidade para sanar todas essas oportunidades e com essas oportunidades trazer o lucro. Hoje, o que a gente vai falar um pouco mais em cima dessas dores, né? Ontem nós falamos, eu quis trazer muito essa vertente de como é importante nós termos todos esses dados e a partir disso nós temos ali um poder de um plano de ação para poder chegar em um ponto futuro e saber tudo que a gente tem de possibilidade de alcançar. Fala Eliel, tudo bem? Boa noite. E ontem foi muito interessante que nós tivemos um pouco de interação, né? Eu pude responder algumas perguntas para vocês e isso é muito bom. E hoje eu queria trazer alguns problemas a mais do que a gente falou ontem, né? Nós sabemos que dentro do varejo, fala boa noite meu irmão, boa noite Eliel, tamo junto. Nós sabemos que dentro de todas essas dores tem algumas torneiras que não são fechadas, não são estancadas. E a maior parte delas ela vem proveniente de despesas que nós não conseguimos registrar. Quando a gente pega um varejo de supermercado, ele tem ali uma despesa operacional que beira em média entre 14, 15, 16 até 21% do faturamento. Ou seja, se você fatura 100 mil reais, você tem uma média ali entre 17% e 21% mais ou menos de despesa desse faturamento. Então 21 mil seria o pior dos casos, você compromete as suas despesas. E quando nós falamos de despesa, nós temos sempre aquela ideia de que despesa é muito difícil de se cortar. A tendência é que a despesa ela sempre aumente. E se nós não revisarmos, nós não olharmos todos os nossos números, os nossos dados e conseguirmos planejar, essas despesas elas vão de fato só crescendo. E se nós não temos uma margem conveniente que vai suportar todas essas despesas, que vai conseguir absorver todas essas despesas, muito provavelmente a gente tem chance de fechar em prejuízo. Eu vejo muitas lojas que às vezes não tem uma margem adequada, não tem uma margem alinhada. E ontem nós falamos muito sobre a grande importância da gente conseguir entender o nosso público, o alvo. Quem são os nossos clientes? Esses nossos clientes dizem muito de quem é o nosso negócio, de como nós vamos conseguir melhorar a nossa margem, melhorar os nossos produtos, melhorar os nossos serviços. Isso tudo vai com toda certeza impactar desde a formulação dos nossos estoques, dos nossos produtos, até lá no final que chega ao ponto de venda que sai dos nossos PDVs. Então hoje eu preparei um pouco, né, para falar para vocês, acompanhando tudo que a gente falou ontem dessas grandes dores do supermercado, eu queria falar da importância de controlar a perda. A prevenção de perdas ela é muito pouco discutida dentro do varejo, né? A gente tem a prevenção como um bicho de 7 cabeças. E nós não entendemos, muitas vezes quando a gente fala de perda, a gente só remete a itens que são desperdiçados, né? Itens que saíram ali do açougue, itens que saíram do hortifruti, itens que de fato nós visualizamos como uma perda.
Mas a perda, a prevenção de perdas, fala Juninho, tudo bem, meu primo? A prevenção de perdas ela começa desde uma compra. Quando a gente vai desenhando todos os processos dentro de um supermercado, a gente acompanha o produto. Como que a gente acompanha o produto? Quando você olha para o produto que você precisa, você monta uma estrutura para fazer a compra desse produto, uma estrutura para o recebimento dessa mercadoria, uma estrutura interna para precificação, para a entrada dessa nota, enfim, para abastecimento, para estratégias de vendas, de ofertas, de promoções. Quando você vai acompanhando o item desde sua entrada até a saída ali no caixa, você consegue ter uma fiel noção de tudo que você precisa para estruturar os seus processos. Esse é o primeiro ponto. Então, todos os negócios eles precisam ter processos muito bem orquestrados, muito bem desenvolvidos. Os processos, basicamente, eles partem do pressuposto de você acompanhar os produtos que são vendidos. Muita gente tem muita dificuldade de definir novos processos quando vai abrir uma nova operação. Não tinha hortifruti, eu não tinha aqui um açougue, eu não tinha uma padaria e a partir de agora eu vou ter. Eu vou introduzir um hortifruti, vou introduzir uma padaria. Algumas pessoas introduzem alguns outros serviços. Introduz um restaurante, introduz um food service, ele introduz um atacarejo, enfim. Tudo que você vai fazer dentro do seu negócio, para você conseguir estruturar os processos, basta basicamente se conectar à dor do cliente, o que todos esses clientes precisam com esse serviço que eu vou propor ou com esse produto que eu vou propor, qual que é a dor dele e como eu vou sanar a dor. E acompanhar desde a compra desse produto, que seria desde a entrada, desde antes da entrada desse produto dentro da minha loja, do meu estabelecimento, até a saída. Então, quando você desenha tudo isso, esse caminho, esse percurso do produto, você consegue desenvolver processos. E aí, a partir disso, dentro de cada processo, nós podemos ter, sim, uma prevenção de perdas. A prevenção de perdas, desde quando nós fazemos uma cotação, um pedido de compra, quando nós analisamos toda a nossa curva ABC, e ontem nós falamos de curva ABC, todo o sistema, pior que ele seja, ele foi desenvolvido em cima de alguns relatórios e muito provavelmente ele vai te dar um relatório de curva ABC, que é os produtos que você mais vende até os produtos que você menos vende. Considerando esse relatório de curva ABC, você tem dados para tomada de decisão. E ali, a partir de uma compra, considerando todos os produtos que você vende, você já, na excelência da sua compra, você já começa a ter uma boa prevenção de perdas, que seria comprar de fato os itens que você precisa. E nós vamos falar um pouco mais do setor comercial nos outros dias, mas a partir do momento que você não compra demasiado, você tem uma meta de compra, ou seja, a gente sempre fala de uma margem ideal dentro do varejo aí de 30%, né? Uma margem sobre venda. Quem não sabe a diferença de margem sobre custo, margem sobre venda, eu tenho um vídeo aqui no Instagram, é só ir arrastando aí, eu estou até desenhando no papel, que vai te trazer essa lucidez aí da diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. Mas se você tem ali um percentual de margem sobre venda de 30%, você compra 100 mil, ou seja, seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, é de 70 mil, que é a diferença de 100 mil para 30% de margem. Então, o seu custo daquela mercadoria que vai ser vendida pelos 100 mil reais foi 70. Então, você tem um custo de mercadoria vendida, um CMV de 70 mil, para vender 100 mil reais. Então, quando você sabe os produtos que você precisa comprar, você tem esses dados dentro do sistema, você sabe o valor que você pode ter de teto para comprar cada categoria. Quando nós falamos de categoria, a gente está falando de cadastro. A maioria dos varejistas não tem um bom cadastro. Muita gente, até mesmo quando vai fazer alguma troca de sistema, o que ele faz? Ele pega ali um cadastro antigo, bagunçado e exporta para o novo sistema. Você tem ali cadastros que está cadastrado, por exemplo, um shampoo como SH, Champ com P mudo, shampoo,
e aí vai virando aquele cadastro todo poluído e também não tem muito bem definido as categorias. Quando você não tem ele dentro do seu cadastro muito bem definido as categorias, e o que seria isso? Sua árvore mercadológica, você não consegue ter níveis de relatório. Se você não tem níveis de relatório, como nós estamos falando de compra, você não consegue ter exatidão nessa compra e você não sabe de fato o que você precisa comprar. E a partir disso você não começa a ter uma boa prevenção de perdas. Então, prevenção de perdas também é saber comprar. A partir de uma boa compra, alinhado com o que realmente você precisa, e fazer uma boa compra, igual eu já disse, não é simplesmente comprar o valor limite que você pode, mas comprar as mercadorias que de fato, por cada categoria, você demanda ali dentro do próprio mês. Se a mercadoria veio, você levou para o seu fornecedor, né, mandou o pedido para o fornecedor, esse fornecedor reenviou o seu pedido em forma de nota fiscal. Ele emitiu a nota fiscal para você. Então, a partir do momento que o fornecedor validou o seu pedido e emitiu a nota fiscal, essa nota chega para você em formato XML, que é um arquivo que o seu sistema reconhece internamente e ele consegue fazer a leitura de toda essa nota fiscal mesmo antes dessa mercadoria sair para entrega. Então, se o seu fornecedor emitiu a nota lá, essa nota tem propriedade para chegar dentro do seu sistema. Essa é a hora de você confrontar. Se você conseguiu, se o fornecedor mandou na negociação que você escolheu, se ele mandou na quantidade correta, se ele mandou no preço correto e se mandou também nos prazos negociados, prazo de pagamento, enfim. Ali, a partir disso, se você tem uma boa conferência, se você tem um confronto ali com essa nota, você consegue confrontar com o seu pedido e saber se está tudo certo. Isso também faz parte da prevenção de perdas. Antes mesmo de chegar. E alguns problemas você consegue sanar fazendo isso. Porque se o fornecedor, por um acaso, está aplicando um preço ali de venda que não foi o negociado, você já consegue intervir, você já consegue fazer uma ligação, renegociar, entender o porquê que aquela mercadoria não chegou no preço que deveria ter chegado. Então você consegue entender todos esses fornecedores e poder remediar mesmo antes dessa mercadoria chegar. Após essa mercadoria chegar, nós temos vários processos ali que podem ser feitos. O melhor deles seria a conferência às cegas. E o que é a conferência às cegas? Você tem um colaborador munindo ali ou de um coletor ou de uma conferência mesmo em branco ali, para ele preencher o que ele está contando. Ele vai lá no estoque e ele simplesmente vai contar o que ele viu e anotar, tanto num papel com menos tecnologia ou com um coletor com mais tecnologia. Ele vai bipar ali uma caixa de detergente IP maçã, neutro e assim por diante. Ele vai fazendo uma contagem de todos os produtos que chegaram sem fazer ali, sem ver e sem ter acesso à nota fiscal que chegou àquela mercadoria. Quando ele terminar essa contagem, todos esses dados dele que foram coletados, ele vai ser confrontado dentro do sistema em relação ao pedido feito. E aí você vai ver realmente se chegou na quantidade correta, se os produtos estão corretos, e aí você consegue ter uma conferência às cegas, que o conferente ele não tem acesso ao pedido, ele não tem acesso à nota. Então aqui mais um processo positivo. E eu sei que muita gente, às vezes, tem um processo pequeno que não vai conseguir fazer uma conferência às cegas. E o fato de não conseguir fazer uma conferência às cegas remete a pessoa fazer a conferência munido ali da nota fiscal. E por que disso? Muitas vezes a mão de obra é muito curta, os processos são muito pequenos, você tem pouca gente ou às vezes uma pessoa que às vezes é a mesma pessoa que dá a entrada de nota. Então você começa a ter que acumular funções entre esses colaboradores, que seria esse o caso, e aí a partir disso, essa pessoa que vai conferir, que não vai ser às cegas, ela tem que ter uma atenção muito grande, uma malícia muito grande, tem que ser muito bem treinada, mas eu sei que é uma realidade que acontece em muitos varejos, mas se você tem a possibilidade de fazer a conferência às cegas, esse é o melhor dos mundos, e isso faz parte também de uma prevenção de perdas. A partir disso, essa mercadoria entrou, essa nota, ela já, muito provavelmente ela já foi feita um pré-lançamento,
Porque quando o seu fornecedor emitiu essa nota fiscal, esse XML chegou, está tudo ok, quantidade, preço, você faz um pré-lançamento. O que seria esse pré-lançamento? Se esse produto não está cadastrado, você já fez o cadastro desse produto e simplesmente ali você vai só carregar essa nota. E alguns processos um pouco mais maduros, você não tem cadastro no pré-lançamento. O cadastro do produto é antes mesmo de fazer o pedido. O fornecedor chega, te apresenta um produto novo, você decide que esse produto vai entrar para venda, você cadastra ele mesmo antes de fazer o pedido. Quando essa mercadoria está dentro da loja, a gente sabe que muitas vezes essa mercadoria vai para o depósito e os varejistas eles vão precificar essa nota fiscal, esses produtos que chegaram, eles vão comparar o preço, vão fazer uma pesquisa de mercado e depois disso essa mercadoria ela vai ser liberada para ser abastecida. E aqui nós temos um gargalo também muito grande, porque muitas vezes quando a gente trabalha com estoque muito reduzido, ou às vezes a gente tem algum problema ali de logística, de entrega, essa mercadoria ela vai demorar para ir para a gôndola, criando um risco de ruptura. Ou seja, a mercadoria está lá dentro do nosso estoque, mas ela não está disponível para venda. E isso é um grande problema. Então, o que seria a grande dica disso, né, de fazer isso? A sua precificação anterior. Você já tem também lá, quando você fez o pedido, que esse XML chegou dentro do seu sistema, você já consegue verificar a quantidade, o valor que veio esse produto, você já consegue fazer essa precificação, esse pré-lançamento dessa nota. Quando essa mercadoria chegou, você conferiu ali às cegas no melhor dos mundos, essa mercadoria ela já está pronta para ser abastecida e ir para o ponto de venda. Esse, pessoal, é o melhor dos mundos. E quando nós falamos ali de abastecimento, esses colaboradores, em mais um processo, ele vai levar essa mercadoria para dentro do supermercado e vai abastecer. Nós temos muitos sistemas hoje que você tem a possibilidade de ter um controle de validade. Quando a mercadoria chega, você tem a possibilidade de preencher a validade dos produtos que chegaram. Mas, enquanto nós não tivermos o código 2D, que seria um QR Code, que vai vir com várias informações e informações peculiares a cada produto, e ela vai estar associada a lote de produtos também. Então, se você comprou uma mercadoria de 10 caixas agora de um lote determinado, ele vai, quando a gente tiver o código 2D, que vai ser um código de barras parecido com o QR Code mesmo, isso foi lançado há alguns anos, se eu não me engano há 2 anos, na Brasil em Códigos. Então você vai conseguir saber quais os produtos que estão realmente com a validade vencendo ou que estão com validade boa, a partir dessas informações a mais que você vai conseguir ter ali dentro de cada lote de produto. Hoje, essa informação, se você não tiver um controle muito bem feito, é praticamente impossível de ser rastreado, mesmo você alimentando ali essas validades. Então a gente recorre a um outro processo de prevenção de perdas, que é o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então quando essa mercadoria vai para o ponto de venda, o interessante você vai abastecer lá uma maionese Hellmann's. É você tirar a mercadoria que já está abastecida, abastecer a nova mercadoria e depois realocar aquela mercadoria que já estava lá na seção para que você tenha uma validade exposta à frente com um período mais curto e uma validade exposta atrás com um período mais longo. Esse é um outro processo que faz parte também da prevenção de perdas. A partir desse momento, outras questões que auxiliam. Quando a gente faz checklist de gerente, por exemplo, ou checklist de sessões, são as obrigações e as rotinas que cada departamento e cada setor tem que ter diariamente. Nós conferimos periodicamente por amostragem vários produtos por cada sessão para ter também um controle mais efetivo dessas validades. Porque um varejo, a gente fala aí de um mini mercado, ele parte de 2, 3, 4, 5, 6 mil itens. E quando a gente vai aumentando um pouco a capacidade ali do supermercado, nós chegamos a 12, 13, 14, 20 mil itens. Isso é algo muito difícil de se controlar e nós sabemos que esses itens de curva A, que são os itens que mais vendem, ele tem um giro muito maior
e se nós fizermos esse processo de PEPs, né, primeiro que entra, primeiro que sai no abastecimento, todo esse controle que nós estamos citando, é muito difícil você ter ali uma perda, um vencimento em cima desses produtos, mas quando você não faz todo esse processo de amostragem também para alguns outros itens, a tendência é que você comece a ter algumas perdas por conta de validade. Então isso também faz parte da prevenção de perdas. E aí beleza, agora nós vamos um pouco para o setor de perecíveis. Quando você faz compra ali para o seu hortifruti, para o seu açougue, para a sua padaria, quase todos esses itens são itens que vão compor um receituário, ou um transformado, ou um associado. Quando a gente fala de receituário, são vários produtos, eu sempre digo isso, é como se fosse um bolo, como se fosse, não é um bolo. Você compra a farinha de trigo, você compra o ovo, você compra o chocolate, enfim, você compra vários ingredientes que quando você mistura todos esses ingredientes, você tem um bolo. Então isso foi proveniente de uma receita. O transformado é quando você muda a característica de apresentação do produto. Um exemplo, você pegou um bacon e aí esse bacon você fatiou, você picou, enfim. Esse bacon você, ao invés de você vender a manta do bacon, aquela manta grande, você cortou em pedaços, você cortou em cubos e aí você transformou esses produtos. O associado é quando você, na verdade, pessoal, desculpa, o associado é esse exemplo do bacon, é quando você pega a manta, é o mesmo produto, esse produto não mudou a sua propriedade, continua sendo bacon, mas você mudou a forma de apresentação. Então, isso é um produto associado. Você vendeu o bacon em cubos, você vendeu ele fatiado, isso é o produto associado. O transformado é quando de fato você transforma, não só a apresentação, mas você transforma o produto, que seria, por exemplo, um pão. Você pega o pão e transforma ele em farinha de rosca. Ele continua sendo proveniente do pão, mas agora ele é uma farinha de rosca. E aí, antes da farinha de rosca, você tem a possibilidade de transformar o pão em uma torrada e posteriormente você transformar uma torrada em uma farinha de rosca. Então você tem um processo de transformação e tudo isso tem que ser registrado e cadastrado dentro do seu sistema. Por quê? Quando você tem o pão, se você compra, por exemplo, um pão congelado e vai assar esse pão, quando você assa, ele tem 20% de desidratação, ele perde 20% do peso. Então, se você pagou R$10, considerando 20% de R$10, são R$2. Então, o custo desse produto não é mais 10, é 12. Então, o pão seu, o custo não foi o valor da entrada, e sim, o custo foi de R$12 porque ele tem esses 20% de perca. Então, quando ele vira pão, propriamente dito, ele tem ali 20% de perda. Isso tem que ser agregado no seu custo para, de fato, você saber qual é a sua margem. Após isso, você vai transformar em uma torrada. Você tem que fazer o mesmo processo. Você tem que pesar o pão, né, o quanto tem de pão, ou esse pão já está abastecido no estoque, porque você já fez esse registro ali com esses 20% que perdeu. E aí você tem que, após assado ali para fazer a torrada, ver o rendimento desse produto e registrar para de fato você agregar um pouco mais de margem também em relação a essa perda de um pouco mais de desidratação que vai ter e depois para transformar na torrada da mesma forma você também vai perder um pouco mais, com um pouco mais de desidratação. Isso tem que ser agregado no custo para você fazer a composição do preço e saber de fato o quanto você está ganhando. Olha o quão complexo é o processo de prevenção de perdas. Ele faz parte de toda uma estruturação de processos. E quem, pessoal, hoje não tem processos dentro de qualquer que seja o seu negócio, às vezes pode ser que tenha gente aqui que nem é do varejo que está ouvindo a gente, mas quando você não tem controle de todos os processos bem alinhados, nós não conseguimos mensurar e nem ter capacidade de ter certeza de qual de fato é o nosso lucro. Então vamos lá. Assim a gente tem oportunidade também no hortifruti, assim também a gente tem oportunidade no açougue. E eu sempre falo no hortifruti, um case que é muito bacana, que eu sempre cito e que eu acho espetacular, é o Oba, a rede Oba, que é aquela rede de hortifruti, né, que na maioria das cidades aí nas metrópoles tem.
Você chega ali, primeiro que ontem nós falamos um pouco ali da importância de você ter uma boa apresentação, de você conhecer o seu público-alvo, nós falamos um pouco da importância de você ter uma boa fachada, de você estar bem alinhado ali com quem é o seu público. O Oba faz isso de forma fantástica. Ele se coloca como algo ali da fazenda, algo que vai transmitir saúde para a família. Tudo isso é o branding dele, é o que ele passa quando você pensa na marca. E aí, a partir disso, o Oba ele tem frutas, verduras e legumes, que a gente chama de FLV, frutas, legumes e verduras. Todos esses itens são itens de muito boa qualidade. É muito difícil você ir em uma rede do Oba e você ver um produto ali que às vezes está machucado ou um produto que está ruim em qualidade. É um produto que respeita sempre um mesmo padrão. E o Oba, há alguns anos atrás, criou o Obinha. O que é o Obinha? É um centro de industrialização. Se uma cenoura ela tem a perda dela com 4 dias, então chegou que no 4º dia ela está imprópria para venda. Você não vai conseguir vender ela mais. Ele não retira ela no 4º dia de venda. O que ele faz? Ele retira ela com 2 dias, ela está em perfeito estado ainda, mas já deu ali uma murchada, muito singela, mas ela ainda está muito bonita. Ele retira esses produtos e isso vale, né, para todos os outros. Todos os produtos dentro do varejo, os produtos de perecíveis, ele tem o seu shelf life, que nós chamamos. E shelf life é o tempo de vida dele, de exposição. Então é o tempo que ele consegue suportar para estar disponível à venda. Então, shelf life. O shelf life da cenoura são 4 dias. O shelf life da batata é 1 semana. Enfim, nos perecíveis, cada produto tem um shelf life. E a carne também é da mesma forma. Quando você pega uma carne in natura, você ali faz qualquer tipo de manipulação nela, são 3 dias, igual nós falamos ontem, essa carne tem que estar refrigerada entre 0 e 6 graus. E tudo isso são padrões e processos que nós temos que ter muito bem definidos. Então, quando você pega o shelf life de cada produto, e aí o Obinha, o que ele faz? Ele manda lá essa cenoura, e aí manda lá o alface também, que já está um pouquinho murcho, ele manda todos esses produtos de hortifruti, e ele faz ali transformações, ele faz associações. Ele pega a abóbora, ele pica ela, embala a vácuo, manda lá para a loja de volta. Ele pega essa cenoura, ele pica, ele rala, ele faz vários processos, ele vai compor uma salada, ele vai fazer muitas vezes um bolo de cenoura para levar para a padaria, enfim. Ele tem um centro de industrialização que tem todos os destinos, né, de todos esses produtos com o shelf life deles, com o tempo de vida, e eles vão chegar lá e vão ser reprocessados para serem transformados e compostos em outros produtos. E ele volta para a área de venda com uma embalagem pertinente e conveniente, com alto valor agregado, e aí a partir disso ele ganha um outro shelf life e com uma margem muito maior. E esse produto que já foi transformado lá na ponta, se ele vier a perder, a margem que foi composta ali quando foi agregado valor, né, quando foi ali para o centro de industrialização, ele já é irrisório em relação à margem que já foi computada, que já foi absorvida ali daquele produto. E aí você começa a ter uma prevenção de perdas muito efetiva. Porque quando a gente fala no varejo hoje, né, e isso são dados da Abras, que não pode ultrapassar uma perda de 2%, quando você faz isso, você consegue incrivelmente zerar a sua perda. Você vai ter um dado de perda, né? Porque esses produtos que foram reprocessados, eles vão ter perda, mas não vão ter impacto de perda na sua margem ou no impacto da sua lucratividade. Porque quando você faz esse processo, você começa a agregar. E quando a gente fala disso, você pega uma cenoura ali, sei lá, que o quilo você está vendendo ela por R$ 7,99, quando ela volta e vira essa cenoura, ela é composta em uma série de saladas, ela não vai estar mais em 1 quilo associado a R$ 7,99, ela vai estar associada em R$ 24,99. Olha o boom que isso dá. E por isso que lá na frente, mesmo que isso tenha alguma perda, ela não vai impactar no custo e nem na sua margem de venda. Olha que sensacional. E por isso que eu admiro muito essa ideia do Obinha, que é esse centro de industrialização. E alguns outros varejistas têm se atentado muito a isso e têm feito.
E sem falar que você começa a ter a oportunidade de ter uma marca própria desses produtos industrializados e você tem a possibilidade de vender para outros mini-mercados, para outros restaurantes, enfim. Você começa a ter produtos que podem ser vendidos de forma prática. E outra, eles agregam conveniência e eles agregam praticidade. Quando você tem ali uma salada de fruta, você pegou várias frutas, mandou lá para o seu centro de industrialização. Quando eu falo dessa estrutura do Uber, gente, eu estou falando também da sua estrutura local. Você consegue ter, dentro do seu prevenção de perdas, uma organização para fazer isso dentro do seu negócio, mesmo que você seja pequeno. Então você consegue agregar valor, trazer conveniência. Você fez ali a salada de fruta, igual eu falei. Imagina você colocar ela num copinho, já toda picadinha, com uma colherzinha higienizada ali, um guardanapo, fechar essa salada de fruta, você está atendendo uma demanda. Do que adianta você fazer a salada de fruta e deixar ela sem uma colher, por exemplo? O cara vai comprar ela e ele não tem jeito de comer, ele vai ter que pegar a salada de fruta e sacudir na boca, porque não tem uma colher. Então muitas vezes também a forma de apresentação nossa está errada. Como esse cliente vai consumir esse produto? Como o cliente vai consumir esse produto também compõe a nossa embalagem, a forma de apresentação, enfim. Tudo isso é muito importante. E quando nós pensamos em prevenção de perdas, não adianta nós não pensarmos na apresentação dos produtos. As embalagens, elas são cruciais para trazer toda essa conveniência. Então, beleza. Então, nós começamos aqui essa live hoje falando de você saber conhecer o seu negócio. E o que é conhecer? Se você está estruturando uma parte de prevenção de perdas dentro da sua loja, o que vão ser as primeiras coisas que você vai olhar para compor todos esses receituários, todos esses produtos? Se você tem um acúmulo de pontas, por exemplo, de mussarela, você fatia tantas barras de mussarela por dia e vai ali guardando aquelas pontas. De forma natural, se você for vender aquela ponta, você vai ter que vender a um preço inferior. Mas quando você tem essa ponta, você consegue ralar ela e vender isso já num potinho, em uma embalagem muito bem feita. Para o consumidor, essa ponta de mussarela, você já agregou valor e aí você já não precisa vender ela mais barato, porque você já agregou um serviço e muito pelo contrário, você tem que vender ela mais cara. E se você consegue contabilizar todos esses produtos que diariamente eles vão sobrando por alguma modalidade de uso, poxa, a mussarela eu estou fatiando e sobra a ponta. Nossa, eu estou aqui consumindo o produto XYZ e sobra isso. Nossa, eu tenho aqui num processo que sobra a massa quando eu vou fazer ali quitandas dentro da padaria e essa massa dá para ser usada para outra coisa. Enfim, quando você vai criando registrando tudo que está perdendo, ou tudo que sobra dentro do seu negócio em uma operação diária, você começa a criar produtos que estão linkados a esses produtos. O que seria, por exemplo, a mussarela está sobrando as pontas, então o que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, uma pizza. E aí ali na pizza você pode pegar a massa de uma massa que você já faz dentro da padaria, você pode pegar o seu molho de tomate, fazer de um tomate que diariamente você teria que retirar do seu balcão de gôndola. Então você já faz o seu molho de tomate, essa mussarela que é dessa ponta, o presunto da mesma forma que é proveniente de pontas. E aí você tem vários outros produtos que você pode compor uma pizza. E aí essa pizza, junto com a ajuda de um nutricionista, você também tem um shelf life para ela, se você vai vender ela congelada, se você vai vender ela resfriada. E esse produto, que a mussarela, por exemplo, você fosse vender ela ali por R$ 34,99 e tudo, quando você transforma ela em uma pizza, todos esses produtos eles vão ter uma agregação de margem. Eles vão ser vendidos proporcionalmente em quilo em um preço muito maior. Então você está deixando de perder uma margem razoável usando criatividade e atrelando a conveniência, que é o que os seus clientes mais querem e gostam. Dentro do açougue, por exemplo, nós fazíamos muito coxa sobre coxa desossada e recheada, e nós já colocávamos ela era uma coxa desossada e recheada pequenininha, nós já enrolávamos ela no papel celofane. E esses produtos, otimizando, Flávio, esse é o ponto. E eu sei que você é de outro segmento, você é de construção, e é alinhar a dor do cliente, sabe? Tudo que eu sei que a obra também tem muitos materiais ali que sobram, né? É entender o que a gente consegue,
né, fazer com tudo isso que sobra? Qual que é o fim que isso tem útil e prático que a gente pode transformar e fazer isso virar um outro tipo de negócio, um outro tipo de abastecimento, enfim. Então voltando aqui à linha de raciocínio, quando a gente pega ali, fazia essa coxa sobre coxa desossada e recheada e já colocava no papel celofane, uma coxa sobre coxa, você estava vendendo 1 quilo ali muito barato, mas quando você faz todo esse processo, você consegue vender, por exemplo, por R$ 29,99, por R$ 34,99, e aí você consegue vender uma porção pequena, que vai dar ali R$ 12, R$ 13, que servem, por exemplo, 2 pessoas. O quilo independe para o consumidor que está comprando. Ele está comprando a unidade do produto por R$ 14, que servem 2 pessoas. R$ 14 dividido para 2 seria R$ 7 por pessoa, e ele associa ao seu jantar. Ele vai ter uma proteína que já está temperada, que de fácil consumo e vai sanar ali o jantar da família, sanar da mulher que trabalhou o dia inteiro, do homem que trabalhou o dia inteiro, ou da mãe que chegou em casa cansada da mesma forma. Ela chega, enquanto ela vai tomar um banho, ela pega essa coxa sobre coxa, coloca na air fryer, liga ali, já está no papel celofane, não precisa fazer nada, do jeito que ela chegou, ela só colocou, e aí ela foi tomar banho, quando ela saiu, ela já consegue ali fazer a sua refeição, comer com seu filho, no máximo fazer um arroz, enfim. Tudo isso agrega conveniência, né? Quando a gente pega ali aqueles cortes, coloca numa bandejinha, as bandejinhas, elas têm ali aquele absorvente, a bandejinha é um pouco mais cara, mas agrega muito valor, porque não vai ficar aquele sangue, nem aquele líquido ali boiando a carne. Isso também traz uma perecibilidade maior para a carne. E você faz essas embalagens todas bonitinhas, ou você tem ali um embolador a vácuo, que a pessoa pediu ali 10 quilos de carne para levar para casa, mas ela pediu para separar de quilo em quilo, ou ela pediu ali para separar de 300 em 300 gramas, que são as porções da sua refeição. Você embalou a vácuo, você separou para ela, de forma que ela levou para sua casa e consegue ali no seu congelador organizar e caber todas essas carnes, e você traz de forma conveniente para que ela consiga organizar a sua semana. Você consiga fazer ali um kit semanal para ela também de carnes, em que ela vai variar as proteínas no meio da semana. Enfim, gente, tem 1 milhão de possibilidades que nós conseguimos fazer em todos os setores, principalmente os setores perecíveis, que nós conseguimos agregar. O foco é conveniência e praticidade. A nossa modalidade de consumo, e ontem nós falamos muito que nós temos que conhecer o nosso cliente. O cliente mudou. Se nós pegarmos os nossos pais até a nossa geração, os nossos pais estavam acostumados a fazer compra do mês. Tinha um dia de fazer compra. Então ia no supermercado, enchia aqueles carrinhos de compra, levava essas compras para casa. As famílias geralmente eram famílias muito grandes, e isso mudou. As famílias diminuíram, as famílias estão pequenas. Você não faz mais compra do mês, você faz compras diariamente ou semanalmente. É muito mais otimizado, as pessoas querem mais praticidade. Ninguém compra mais mandioca com casca. Mandioca ninguém quer comprar com casca, ninguém quer descascar uma mandioca. A abóbora, ninguém quer mais a abóbora inteira. É perigoso você jogar a faca lá para cortar uma abóbora inteira. As pessoas querem praticidade, couve, muita gente prefere a couve já fatiada. Então, se nós não tivermos alinhado com essas mudanças, com essas novas modalidades de consumo, nós estamos fora do mercado. Nós começamos a ter o produto, mas mesmo tendo o produto, nós não atendemos o nosso cliente. Olha que coisa pesada. Será que você já olhou no seu negócio aí e você tem um produto que todo mundo quer? Você sabe que tem demanda para esse produto. Mas será que você está apresentando esse produto da forma correta? Será que você está trazendo de alguma forma conveniência? Isso eu falo para todo segmento. Eu vejo muita gente às vezes que tem uma loja de roupa, tem roupas muito bonitas, mas ele não consegue compor um look que é pertinente para uma festa, que é pertinente para um casamento, que é pertinente para uma formatura, que é pertinente para um dia a dia, ou para um executivo, ou para um dia de trabalho, enfim. Esse é o serviço associado que a gente está falando, é a personalização. A cada dia mais, cada pessoa quer algo específico, cada pessoa quer algo personalizado. E quando nós conseguimos entender, igual nós falamos ontem, para quem não assistiu, a live está aqui, quando nós falamos ontem sobre a importância de você conhecer o seu cliente,
nós estamos falando de tudo isso. O seu produto e o seu serviço, eles têm que estar desenhados para todas essas demandas. Ontem, eu tenho um canvas de proposta de valor que eu fui anotando várias dores, tanto do supermercadista, tanto do cliente, tanto dos colaboradores. E lá tinha várias questões. Por exemplo, dono do supermercado falava, misturo pessoa física com pessoa jurídica, as contas, né? Eu não sei fazer compra, eu não sei usar o meu sistema, não sei se o meu sistema é bom, eu não confio na minha contabilidade, enfim, são dores práticas do dia a dia e que todas elas, quando nós pegamos para analisar, são dores pertinentes, mas que muitas vezes elas não estão associadas a um plano de ação. E muitas vezes não estão associadas ao seu cliente, ao que o seu cliente quer, ao que o seu cliente precisa. E também não estão associadas ao que você precisa. Nós estamos falando aqui de conhecer o seu negócio. Se a sua margem é de 30%, 33%, 35%, 25%, se sua margem de venda é 30% e você tem uma despesa operacional de 20%, você tem uma perda de 4%, você somando isso, uma despesa operacional mais 4% de perda, você tem 24% que compromete ali em cima do seu lucro. Então, em tese, você teria 6% de lucro líquido. E aí, quando nós começamos aqui a cometer alguns erros e não ter controle do negócio, se essa margem abaixa para 28% e você aumenta sua despesa operacional em 2%, você já vai aumentar com essa perda de 4%, você já vai aumentar para 26% o seu custo operacional total da sua loja, sua margem está em 28%, então você já tem um lucro líquido de 2%. E se você comprou errado, você fez alguma operação, a chance de você fechar no prejuízo é muito maior. Mas, consequentemente, se você tem uma compra bem feita, sua despesa operacional está em 20%, você melhorou a sua compra, você conseguiu impactar ali em 2% em cima da sua despesa operacional, porque você comprou melhor. E quando a gente fala de despesa, não é custo. Custo está associado ao produto e despesa está associada a todas as suas despesas fixas e variáveis. Mas considerando tudo isso que a gente está falando, quando você tem uma compra bem feita, você consegue melhorar 1%. Quando você tem ali uma prevenção de perdas melhor, você consegue pegar esses 4% de perda que você está tendo e reduzir para 2%. Então aqui você já somou 3%. Impactou sua compra melhor, impactou 1% no seu resultado. Sua compra melhor impactou em 2%. E agora uma precificação bem feita. Você conseguiu fazer um pricing ali, conseguiu colocar os produtos que são itens notáveis, itens convenientes, itens de percepção de preço, itens que o seu cliente sabe o preço, você alinhou com o preço de mercado, mas você conseguiu redistribuir essa margem que você está perdendo nesses produtos nos outros itens que você vende junto com esses, que são inegociáveis. E aí você já conseguiu melhorar a sua margem, por exemplo, em 2%. Só aqui, pessoal, a gente melhorou a sua arrecadação lá, que vai impactar no seu lucro líquido em 5%. Então, se você tinha ali uma margem de 30%, você já pode basicamente conseguir ter uma margem de 33% e reduzir a sua perda em 2%, agregando 5% no seu resultado. Então, se você já tinha 3%, 2%, você vai ter agora uma margem de 7%, de 8%, de 9%, de 10%. Eu vejo muita gente falando que o varejo de supermercado não existe uma margem de 10%. Existe. É tudo isso que eu estou falando, tudo depende de cada setor, depende de cada variável que nós conseguimos abordar. E às vezes, um estabelecimento que está tendo uma margem de 2% líquida para um estabelecimento que está tendo uma margem de 10% líquida, o seu cliente não consegue perceber essa diferença. Fala, Alisson, tudo bem, meu irmão? Ele não consegue perceber essa diferença, porque o erro não está impactando ali no preço do seu produto na ponta, mas ele está impactando na sua operação desde todos os seus processos. Então nós falamos aqui de prevenção de perda, pessoal. E não é só você ter um controle ali de estoque, tudo que a gente fala e sabe de controle de perda no sentido de não deixar o produto ali perder e você ter uma transformação dele, enfim, não é desde a sua compra. E aí a partir disso, nós falamos de você conseguir ter também um controle de estoque. Quando nós temos uma compra assertiva, nós temos uma acuracidade de estoque, você não precisa ter um estoque gigantesco, você precisa ter um estoque que vá atender, e a tendência quando nós temos fornecedores que têm uma logística muito boa é que você compre o seu giro.
Uma estratégia sensacional que eu sempre dou dica é o seguinte: você sempre tem que ter um estoque que ele comporte uma demanda esporádica, ou seja, o que seria isso? Você vende 20 caixas de Brahma no final de semana, mas você tem que ter um estoque maior porque você está sujeito a ter uma demanda desproporcional no final de semana. Pode ser que chegue um cliente ali e queira só um cliente 10 caixas, então esse final de semana, ao invés de você vender 20, você venderia 30. Então é sempre interessante que você tenha um estoque um pouco maior, né, para suportar essas demandas sazonais, mas ao mesmo tempo você não pode ter um estoque muito grande para evitar que o seu dinheiro fique parado em estoque. Então o que eu sempre aconselho? Que você compre quando a entrega e logística é muito bem feita. A gente sabe que tem regiões, por exemplo, no nosso país ali, eu sei que no Pará, em Tocantins, por exemplo, tem uma logística muito ruim e muitas vezes compram aqui de Goiás, demoram um pouco mais para chegar a mercadoria, então isso tem que ser adaptado a cada realidade logística. Mas de fato, uma que eu gosto bastante é você sempre comprar para 15 dias de venda, né, ou 14 dias, que seria 2 semanas. Você compra para 14 dias, que seria 2 semanas, mas toda semana você compra para 14 dias. Ou seja, você sempre complementa. Quando chega ali na semana, você vai contabilizar seu estoque, você ainda tem um estoque proporcional para uma semana ainda, mas você sempre vai comprar completando os 14 dias, completando os 14 dias e comprando todas as semanas. Isso garante que você não tenha um estoque excessivo e, consequentemente, você também não tenha uma perda de venda por conta de não ter o estoque liberado ali disponível para o seu cliente. Isso é sensacional. E como que a gente vai ter isso se a gente não tem um controle de estoque? E eu falo, pessoal, que muitas lojas, e qualquer que seja a sua loja, qualquer que seja, nós demoramos anos lá no El Shaddai na época para ter controle de estoque. Nós vivemos anos mesmo, foram mais de 10 anos de negócio sem ter um controle de estoque. A sua vida é uma antes de ter controle de estoque e a sua vida é outra depois de ter controle de estoque. Porque a partir de ter esse controle de estoque, você começa a ter uma compra mais efetiva, você começa a ter os dados dentro do seu sistema, você começa a acompanhar melhor as suas vendas e você começa a diminuir todas essas variáveis que eu falei de prevenção, de perdas de produto, de quebras de produto, enfim. Um estoque, ele faz o seu negócio. Você consegue ter lucidez e você consegue evoluir em maturidade no seu negócio muito. Então é muito importante você ter esse controle de estoque. Então vamos lá, continuando aqui falando um pouco da prevenção de perdas e como os dados vão contribuir para que você consiga ter essa prevenção bem feita. Nós falamos da conferência cega para evitar várias questões. Quando você confere errado, você tem ruptura, você tem ali, às vezes, um furo de estoque, enfim, tudo isso tem que ser muito bem controlado. E quando essa mercadoria está disponível para venda, e aí temos várias ações que nós temos que controlar. Controlar o lixo do seu perecível. Muitos colaboradores, eles roubam, né, furtam na verdade, porque você não vê, com o lixo. Então joga uma mercadoria no lixo, joga isso lá fora e depois que fecha ele volta e pega essa mercadoria dentro do lixo. Né, alguns colaboradores ali, operadores de caixa, ele pega essa mercadoria e não bipa, ele passa à frente o produto e não bipa, e isso traz ruptura, e isso também é um controle de prevenção. E quando você tem um estoque muito bem alinhadinho, você consegue, a gente vai falar disso nas próximas lives, tirar relatórios para ver o seu estoque. E esses produtos que ficam negativos dentro do seu estoque ou que estão superior, você consegue ali de forma rápida tentar elencar qual que foi o motivo de acontecer aquela quebra de estoque e o estoque começa a denunciar tudo que está acontecendo e você consegue achar todas essas falhas, talvez até esses furtos, talvez até esses roubos que estão tendo dentro da sua loja, você consegue acompanhar e não deixar que isso aumente. Agora imagina você não ter um controle de estoque. Como que você vai saber que um produto saiu sem ser contabilizado, né, se você não tem noção disso? E acreditem, pessoal, isso é muito mais comum do que parece. E nós hoje, ao nível de profissionalismo que nós estamos caminhando, nós precisamos ter um bom controle de estoque para ajudar também nessa prevenção de perdas.
E quando nós falamos também acompanhando o produto, então nós estamos lá desde antes da compra desse produto, a compra e aí entrada de nota, abastecimento, e aí nós vamos agora para a venda com o seu cliente. A parte de exposição, enfim. A parte dos perecíveis também, outra parte que contribui muito na prevenção de perdas, e ontem eu falei, é você saber como dispor esses produtos, por exemplo, no hortifruti. Tem itens que não podem ficar juntos. Eu falei ontem, por exemplo, de uma laranja e uma banana. A banana não pode ficar em cima da laranja porque a laranja solta gases que vai amadurecer a banana mais rápido. E aí você tem que saber como layoutizar, como você colocar ali, dispor todos esses produtos para que você ganhe uma vida maior e você contribua também na sua prevenção de perdas. Gente, é muito importante, né? E é muito interessante quando você consegue ter alguém para estar disponível na prevenção de perdas. Essa pessoa vai controlar todas essas perdas ali, os registros de cada setor, entender se os processos estão sendo muito bem feitos. Ele vai aferir temperatura de balcões para ver se ali a temperatura está correta, se está tudo certo, se realmente ali não está comprometendo a vida do produto, se o expositor da carne está na temperatura certa, se o seu laticínio está na temperatura certa. Tudo isso é muito importante. Mas quando nós não temos um setor específico de prevenção de perdas, nós temos que estipular essa cultura para todos os setores. Todo mundo tem que entender que cada um contribuindo, nós conseguimos estruturar um processo de prevenção de perdas dentro dos processos naturais que já existem dentro do varejo. E isso é muito interessante, porque muita gente sempre fica esperando, né, aquele estado ótimo. Quando eu crescer, quando eu evoluir, quando eu tiver capacidade de contratar mais pessoas, enfim, sempre fica esperando esse momento ótimo que ele nunca vai chegar e você nunca consegue ter o melhor do seu dia. Então, pessoal, basicamente hoje eu falei muito sobre a parte de prevenção de perdas, que são os gargalos. E queria citar, antes da gente finalizar, a parte das despesas também. Eu comecei a nossa live falando que despesa é igual a unha, que ela só cresce, e muitas vezes você vai sendo engolido por todas essas despesas e você não consegue cortar. O mais interessante é você realmente ter o registro de todas essas despesas e separar o que é o que. Não jogar tudo dentro de um saco só. Marketing, dentro do marketing, investir isso aqui tanto para carro de som, tanto para tráfego, tanto de social media, tanto disso, tanto daquilo. Para que você realmente saiba. Eu tive um cliente de consultoria uma vez que ele gastava uma média de 10 mil reais com carro de som. E quando eu perguntei para ele quanto ele gastava de carro de som, ele falava que uma média de uns 2 mil reais, porque ele pagava de 500 e 500. E ele pagava ali semanalmente, ou de 2 em 2 dias, e ele não tinha noção que no final do mês isso dava 10 mil reais. Porque ele não contabilizava. Ele simplesmente fazia porque culturalmente sempre fez e ele não conseguia mensurar se isso realmente tinha uma efetividade. Ele poderia ter carro de som, em muitos negócios faz todo sentido, mas muitas vezes não precisaria desses 10 mil reais. Ele poderia destinar uma verba desses 10 mil reais para uma outra área de marketing que talvez daria um resultado muito mais expressivo para ele. Então a gente precisa registrar, porque muitas despesas que nós temos, muitas vezes essas despesas elas não fazem sentido e nós não precisamos dessas despesas. Então é muito importante que você registre isso e realmente são os dois pontos. Nós estamos falando de todos os pontos de lucratividade. Lá, daqui 2 dias, 2, 3 dias, quando nós estivermos falando de lucratividade especificamente, nós vamos falar de como melhorar os pontos e os aspectos para nós termos uma maior rentabilidade, uma maior lucratividade. Mas para nós termos mais dinheiro dentro do caixa é melhorar a nossa margem, melhorar a nossa lucratividade, todas as variáveis que contribuem para melhorar ela e ao mesmo tempo nós pegarmos nossas despesas, os nossos custos aqui e conseguir reduzir ao máximo. Então a gente tira daqui, aumenta daqui e esses dois resultados se somam e vão contribuir em mais dinheiro no bolso, que é o que todo mundo quer. Então, pessoal, é muito bom estar com vocês, né? E nós vamos caminhando aqui, nós vamos até domingo nessa série de lives. E eu quero que vocês sempre deixem perguntas, né? Me mandem no direct,
Me mandem aqui nesse vídeo que ficou, você que está assistindo esse vídeo posteriormente. Nós vamos até domingo, e lá domingo tem uma surpresa para vocês, né? Que quem está acompanhando aqui eu tenho certeza que vai gostar muito. No final dessa live aqui, você pode mandar para quem você acha que é conveniente assistir. E essa semana até domingo nós vamos ter live todos os dias, às 20h20 da noite. E todo dia com um tema um pouco diferente, mas seguindo essa metodologia. Primeiro a gente está conhecendo o seu negócio, depois nós vamos estruturar o seu negócio. Então agora eu falei da importância de você ter um bom sistema, você ter uma boa contabilidade, de você ter os seus dados na mão, de você ter processo. Então você precisa conhecer em todas essas dores que eu levantei, o que você está pecando, o que você está errando, o que você precisa melhorar. Então anota tudo isso, assiste novamente a primeira live, anota todos esses pontos de inflexão que você precisa melhorar. E agora quando nós formos falar de estruturar, nós vamos pegar cada um desses tópicos que nós falamos, que são problemas hoje na sua operação, e nós vamos destrinchar como estruturar um pouco cada um desses setores, cada um desses departamentos, para que você, após estruturado, nós vamos para o próximo passo, que são as lives posteriores, que é o do lucro. Então é como realmente atingir o lucro a partir de uma estrutura muito bem feita. Porque não adianta a gente sair fazendo ações aí loucas, né, buscando lucro, sem a gente ter a cama feita. A gente precisa ter a cama feita. Porque senão, muitas vezes a gente consegue fazer ações de marketing muito boas, a gente consegue fazer um barulho muito bom, mas no final a gente vendeu muito, mas faltou margem, faltou lucratividade efetiva ali, que é lucro líquido, e aí a gente não consegue nem pagar as contas e faturamento ele se torna apenas vaidade. Não adianta você vender muito, mas não sobrar dinheiro. Para que você vende? É melhor você vender até menos, mas sobrar dinheiro, do que você ter um faturamento só que seja vaidade. Então, pessoal, e no último momento, ter o poder de escala. Quando a gente já tem conhecimento do nosso negócio, quando a gente já tem estruturação do nosso negócio, a gente já está lucrando, aí sim a gente pode escalar e esse processo fica muito saudável e muito fácil o sucesso. Então nós conseguimos ter ali uma expansão tanto do nosso próprio negócio, aumentando a área de vendas, ou aumentando uma outra loja, expandindo em rede, enfim. Tudo isso ele fica muito mais fácil a partir desses 3 passos prerrogativos da expansão, que a gente vai chamar aqui de escala. Então, pessoal, muito boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Continue acompanhando aqui e nós vamos para cima em busca desse lucro tão sonhado. E com certeza meu compromisso aqui é fazer sobrar mais dinheiro dentro do seu próprio bolso. Um grande abraço, uma excelente noite.